Últimos anos do apóstolo Pedro. Tendo, pois, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, cuidando do rebanho de Deus. Você se lembra de quantos trabalhos missionários o apóstolo Pedro realizou entre os primeiros cristãos? Muitos anos tinham-se passado desde que ele ouvira a maravilhosa ordem do Mestre: cuida do meu rebanho. Agora ele já estava idoso. Talvez não fosse tão fácil para ele visitar todas as igrejas que conhecia. Era seu ardente desejo aconselhar os irmãos de qualquer jeito. Então imaginemos que ele usava uma pena e um tinteiro para escrever cartas aos crentes. As cartas que ele escreveu foram tão importantes que fazem parte da Bíblia até hoje, e os conselhos que deu aos cristãos daquele tempo servem também para nós. Ele queria que os crentes continuassem animados e firmes na doutrina que haviam aprendido, e especialmente que cultivassem amor fraternal de uns para com os outros, que aconselhassem os irmãos que estivessem querendo deixar a igreja. Incentivou os crentes a viverem longe de muitas coisas proibidas, dos cultos pagãos, que os cristãos não participassem de assuntos que não serviam para construir um bom caráter, e que não usassem palavras feias, evitassem as brigas. Isto seria ideal para que a igreja reunisse bons cristãos. Estes conselhos são úteis para todos nós, seguidores de Jesus. Sejamos amáveis para com os nossos companheiros e falemos bem do nosso próximo. Pedro animou os crentes a ler a Bíblia todos os dias e lhes garantiu que era grande privilégio ser um seguidor de Cristo, dizendo: vocês são pessoas especiais, escolhidas por Deus para pertencerem à nação santa, que obedecem à palavra e que têm a nobre missão de anunciar as virtudes daquele que os tirou das trevas do pecado e mostrou-lhes a maravilhosa luz da verdade. Ora, a unidade de Deus. Domingo, dia 1 de janeiro. O sistema de crenças dos antigos hebreus era rigorosamente monoteísta. Palavra esta composta por mono, que exprime singularidade, e teísta, termo derivado da palavra grega para Deus, a significar que há apenas um só Deus verdadeiro. Esta posição é inflexível ao longo de todo o Antigo Testamento. Há apenas um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e não muitos deuses, como acreditavam nas nações e tribos à volta do povo hebreu. Neste sentido, a religião da Bíblia era única. Em que termos fala Deus de si mesmo? Em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 15. De que modo estes versículos aludem à unidade de Deus? A unidade de Deus também se encontra no texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aqui os judeus chamam a Shema, uma oração litúrgica recitada diariamente. Foi dado este nome ao texto porque a primeira palavra, o imperativo ou em hebraico, é Shema. Esta declaração é uma das grandiosas verdades acerca de Deus. Era ordenado ao povo de Israel que nela acreditassem e que a ensinassem aos seus filhos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Compare este versículo com Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Que significado poderá ter o facto de o mesmo palavra hebraica para o singular uma surgir em ambos os textos? A mesma palavra para uma enxade em hebraico é utilizado em relação a Deus na oração da Shema, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esta palavra enxade, usada para designar a unidade, não sustente uma soma matemática, mas sim uma unidade complexa.
Alguma coisa é aqui afirmada, sob uma unidade de partes distintas. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 24, marido e esposa devem tornar-se um enxade, do mesmo modo que Deus é um em Deuteronômio. Algumas traduções da Bíblia conservaram esta ideia do original. O Senhor é um. De que modo o Novo Testamento se refere à unidade de Deus? Tiago, capítulo 2, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Até que ponto a compreensão de Deus como um só nos ajuda a evidenciar as alterações da idolatria, como quer que esta se apresente? Por que razão deve o Senhor ser o único a quem adoramos? De que maneira pode pessoalmente erradicar quaisquer ídolos da sua vida? Até que ponto a compreensão de Deus como um só nos ajuda a evitar as atrações da idolatria, como quer que esta se apresente? Por que razão deve o Senhor ser o único a quem adoramos? De que maneira pode pessoalmente erradicar qualquer ídolo da sua vida?